Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado, ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos chats das lives ou nos comentários dos vídeos, o botão valeu pros seus comentários ficarem em destaque entre os demais. E é isso, recados dados, vamos pra mais um episódio do quadro Magia do Cinema, esse quadro que vocês tanto gostam aqui do Caldeirão Furado, e hoje chegou o episódio tão aguardado, cenas inventadas de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Bom, já quero deixar adiantado que são 63 cenas inventadas, cenas que não existem no livro, ou que existem no livro, mas inventaram coisa no filme que não precisava. E vamos já fazer um trato aqui, não vamos ficar bravo nesse vídeo. Esse vídeo, ele é puro entretenimento, certo? A gente não vai ficar bravo com o melhor livro de Harry Potter e o pior filme em questão de adaptação. A gente não vai ficar bravo. A nossa primeira cena de Enigma do Príncipe são aquelas fotos, aqueles flashes, o Harry e o Dumbledore no Ministério da Magia e o Profeta Diário noticiando a volta mesmo, né, do Voldemort. Só que isso aí não existe, cara. Isso daí acontece no final de Ordem da Fênix, mas eles emendaram, né? O final de Ordem da Fênix é o começo de Enigma do Príncipe. Essa cena já é inventada, porque a primeira cena do livro é o Ministro da Magia visitando o Primeiro-Ministro trouxa, e isso é muito legal, e isso devia estar no filme, porque é muito importante, porque mostra como é grave a situação do mundo bruxo, do Ministro da Magia ir lá e passar relatórios pro Primeiro-Ministro. Isso sempre acontecia, claro, o Primeiro-Ministro trouxa sabia da existência do mundo bruxo, mas mostrava a gravidade das coisas e mostrava o Fudge sofrendo as consequências do governo dele. Isso é muito legal e foi aí cortado pra essa cena inventada das fotos. Logo depois, os Comensais da Morte aparecem voando num malabarismo ali, atacando a Millennium Bridge, que é uma ponte muito famosa lá em Londres, só que tem um problema. O livro se passa em 1996, o filme também se passa em 1996, e essa ponte só foi construída nos anos 2000, por isso que ela chama Millennium Bridge, porque ela foi feita no novo milênio. Na realidade, no livro, uma ponte é sim atacada, mas é a ponte de Brockdale, e não mostra os trouxas olhando na janela, nem comensais voando. Isso daí foi inventado pro filme. Claro, eles precisavam mostrar que o mundo bruxo tava sendo atacado, e aí eles inventaram isso daí. Não é que bem inventaram, né? Realmente rolou um ataque, rolou uma ponte caindo e tal, só não foi esta ponte. E essa cena aqui deixa todo mundo feliz. Todo mundo fica felicíssimo com essa cena, que é o Harry sendo paquerado e paquerando de volta a garçonete da lanchonete, onde ele tá lendo o Profeta Diário ali e marca um datezinho que nunca acontece. Pois é, essa cena simplesmente não existe, e ela cria uma contradição tão grande na história, porque o Voldemort está à solta, o mundo bruxo sabe que o Voldemort retornou agora, e está acontecendo vários ataques. O Harry fica em casa, ele segue as instruções do Dumbledore de ficar em casa, não saindo por aí e encontrando com um garçonete. No livro, o Dumbledore vai até a casa do Harry, lá nos Dursley, fala sobre a herança que o Sirius deixou pra ele, tem todo um contexto ali, e ele leva o Harry embora. Ele escolta o Harry. Não tem essa cena, não. Bom, depois do Harry conhecer Horácio Slughorn, ele aparata na toca sozinho, né? O Dumbledore meio que aparata ele pra lá, e aí ele cai com os pés no brejo, assim, e tal, mas isso não acontece, porque no livro, o Dumbledore aparata com ele, leva ele até um armário de vassouras pra conversar com ele algumas coisas que ele queria antes do Harry entrar na toca realmente. Aí depois disso tem a cena que a Gina vê os pertences do Harry, fica toda eufórica. Ai, quando o Harry chegou, essa cena também não existe, porque quando o Harry chega tá todo mundo dormindo, só tá a senhora Weasley acordada e a Tonks tá ali. E aí o Dumbledore dá uma palavrinha com a senhora Weasley, com a Tonks vai embora, o Harry chega, janta, a senhora Weasley prepara um negocinho pra ele e aí ele vai pro quarto dormir. Não tem nada disso, nada. Tem uma cena depois ali que o Harry, o Ron e a Hermione estão sentados meio que conversando, e aí eles estão queimando um jornalzinho que tá ali flutuando, e o Ron fala sobre a senhora Weasley não querer deixar ele e a Gina voltar pra Hogwarts. O Harry fala, poxa, é Hogwarts, é o lugar mais seguro, tem o Dumbledore, sabe? E aí tipo o Ron fala, ah não, o pessoal acha que o Dumbledore tá ficando velho, não sei o que. E aí o Harry fala, pô, quantos anos ele tem? 150? Um a mais, um a menos? Eles brincam assim, né, e começam a rir. Essa cena não existe, porque primeiro, não teve
isso da senhora Weasley não querer deixar o Ron e a Gina voltar pra Hogwarts, não. Ela, na verdade, ameaça o Ron que ele não voltaria pra Hogwarts se ele não obedecesse, porque ele dá uma resposta meio atravessada ali pra senhora Weasley, e aí é isso que ela fala. E sobre esse lance dela falar, o Dumbledore tá velho e ela não querer que as crianças voltem pra Hogwarts, é pura besteira, porque, mano, o Dumbledore é o maior bruxo vivo, então não tinha essa, não, de, o Dumbledore tá velho, não tinha isso, não. No beco diagonal, o Harry, Ron e Hermione entram na loja Olivaras, vem tudo destruído ali e tal, mas isso é uma cena que só existe no filme. No livro eles só olham de fora, comentam assim e é isto. Depois deles entrarem no Olivaras, eles percebem o Malfoy e a mãe dele, eles vão atrás ali, que eles estão muito suspeitos, parecendo que não queriam ser seguidos e coisas do tipo, e eles, né, logicamente seguem a Narcisa e o Draco. Eles param assim em frente a Borgin Burkes, meio escondidos no telhado, né, o Greyback tá dentro da loja, fecha a janela quando ouve um barulho e tal, isso aí não existe. O Draco vai sozinho, ele despista a mãe dele, vai sozinho lá na Borgin Burkes e ele conversa com o Borg. Só isso. E depois a Hermione entra na Borgin Burkes pra tentar descobrir, assim, sondar o que o Draco tinha reservado ali, só que ela é expulsa pelo Borg. No Expresso de Hogwarts, Luna Lovegood passa oferecendo a revista O Pasquim e ainda para trocar uma ideia com a Gina, falar sobre o seu mini puff, que eles são famosos por cantar na manhã seguinte a do Natal, mas essa cena foi inventada. Luna Lovegood tá lá na cabine dela de boinha, quer dizer, ela chega na cabine junto com o Harry e com o Neville, tranquilinha, nada de venda de pasquim no trem, não. E já que o Harry vai na cabine com o Neville e com a Luna, a cena onde ele tá falando sobre o Draco ter se tornado um comensal da morte, aquilo ter sido uma iniciação, com o Rony e com a Hermione também não existe. O Rony e a Hermione estão cumprindo as funções deles de monitores no Expresso de Hogwarts, e claro, o Harry fala sobre essa preocupação do Draco e tal, mas eles conversam antes de ir pro Expresso de Hogwarts, isso, muito antes. Eles só se juntam na cabine ali depois de fazer as coisas, e aí eles sentam com a Luna, o Harry e o Neville juntos na cabine ali pra chegar em Hogwarts. Quando o Harry vai investigar Draco Malfoy, ele usa o pó escurecedor instantâneo do Peru, foi um presente de Fred George. Aí ele joga o trem, fica tudo escuro, uma confusão, ele aproveita e se esconde ali com a capa de invisibilidade na cabine do Draco. Isso também não acontece. O Harry simplesmente trava a porta do Zabini quando ele vai entrar, e aí o Zabini tenta fechar, não consegue, cai no colo do Crabbe, e aí dá uma confusão ali, e aí nisso o Harry aproveita pra se esconder lá no bagageiro e escutar o que o Draco tinha a dizer. O Harry acaba sendo petrificado pelo Draco, tomou um pisãozinho na cara de leve, e aí o Draco cobre ele com a capa de invisibilidade. E aí o Harry, pensando que, meu Deus, ia voltar pra Londres, ninguém ia encontrá-lo, Luna Lovegood aparece porque a cabeça do Harry tava cheia de zonzóbulos. Cara, essa cena é pura invenção, e ainda dá sentido pra algumas maluquices da Luna. Eu adoro a Luna, mas maluquice, zonzóbulo não existe. Quem encontra o Harry nesse momento é a Tonks, que é uma Auror, ninfadora Tonks, membro da Ordem da Fênix, que fazia parte da segurança de Hogwarts, e ela percebe que o Harry não desembarca e entra no Expresso de Hogwarts pra procurá-lo. E é ela quem acompanha o Harry até o castelo, e é ela quem conserta o nariz do Harry usando Episky, não a Luna. Outra cena que é inventada é quando o Harry chega ali com a Luna no portão e o Flitwick tá pedindo nomes, né? E aí o Harry fala que eles se conheciam há anos e o Flitwick fala, sem exceções, Potter. Essa cena não existe e até é um pouco incômoda, porque o Flitwick, ele é excepcional, ele é um professor talentosíssimo, campeão em duelos, brabo pra caramba, e colocam ele como alívio cômico nos filmes. Pode reparar, ele sempre aparece como alívio cômico nos filmes. Então essa cena, ela não existe. Quando o Harry e a Tonks chegam ali no livro, né, porque a Tonks que tá com o Harry não é a Luna, tá vazio, o portão tá vazio, tá só protegido ali tudo, e aí o Snape quem vem em encontro do Harry pra levá-lo até o grande salão pra Hogwarts. O Filch tá revistando ali os alunos, né, os materiais dos alunos, e aí ele dá uma encrespada com o Draco xinga ele de inútil, falando que era uma bengala. Essa cena também não existe. O Filch realmente revista as coisas na entrada do castelo, mas o Harry não vê isso porque o Harry chega atrasado. Então quando o Harry chega não tem isso acontecendo, e não tem isso do Snape falando pro Filch que ficava responsável pelo Draco. Isso também é inventado. Bom, você já viu até aqui que um monte de coisa foi inventada no filme, né? Até aqui já dava pra ter sido bem fiel ao livro, mas eles preferiram não ser. Mas você tá calmo, você não tá bravo, você não tá irritado, você não tá pensando que o David Yates é simplesmente um bocó por ter feito tudo isso. Você não tá, eu sei que você não tá. Outra cena inventada, o Harry tá desaparecido, o Ron tá ali comendo igual um maluco e a Hermione bate nele, falando que o Harry tava desaparecido e ele não se preocupava com o melhor amigo, e o Ron fala, sua maluca, olha ele ali. Não existe. Ron também injustiçado nos filmes, colocado como alívio cômico em vários momentos, porque quando o Harry chega é o Ron quem é o primeiro a perguntar onde o Harry tava, que tava preocupado
Tem isso não, dele não tá preocupado com o Harry, cara. O melhor amigo dele não tinha chego ainda. O que tinha acontecido? Óbvio que ele tava preocupado. Logo no primeiro dia, Harry e Rony estão bem tranquilos num tempo livre, tirando onda com os alunos mais novos, vendo a confusão ali de Hogwarts, e aí a Minerva chama os dois, falando que eles podiam preencher aquele tempo livre com poções, já que o Harry queria ser Auror, né, ambicionava ser Auror, e aí ela fala que com a nota que ele tirou, o Slughorn aceitaria ele. Outra cena que coloca a Minerva também como meio palhaça, que ela tá falando e os alunos nem tchum pra ela. Mano, isso nunca aconteceria com a Minerva McGonagall, nunca. Ela é uma das professoras mais respeitadas de Hogwarts. O que acontece é, a Minerva está com todos os alunos da Grifinória do 6º ano, distribuindo os horários e grades de matéria de acordo com as notas que eles obtiveram nos NOMS no ano anterior. Então isso acontece um padrão do 6º ano na escola. Não tava rolando nada confusão e o Harry e o Rony não tava tirando onda dos alunos, não. Chegando na aula de poções do Slughorn, o Harry e o Rony não tem um livro, eles vão pegar no armário e aí eles olham os livros, tem um muito novo e um todo bagaçado. Eles meio que dão uma brigadinha ali pra pegar o melhor, o Rony acaba levando a melhor porque, né, ele é mais corpulento que o Harry, e aí o Harry dá uma batida no livro do Rony brincando assim, só que isso também não existe. Essa cena foi inventada. Quem pega os livros para o Harry e para o Rony é o professor Slughorn. Ele vai até o armário, pega 2 livros igualmente velhos e surrados e distribui ali pros dois. Logo quando o Harry pega o livro, ele abre e vê a escrita que o livro pertenceu ao príncipe mestiço. É a primeira coisa que aparece. Mas essa cena também é inventada, porque essa escrita só é lida quando eles estão analisando o livro lá no salão comunal, depois da aula. Enquanto os alunos preparam a poção ainda ali na aula, o Simas dá uma explodida de praxe no caldeirão, que ele sempre explode as coisas. Essa cena também não existe, mas padrão do Simas, então eles colocam. O Slughorn desafia os alunos a fazer uma poção do morto-vivo, e quem fizesse a melhor ganharia a Felix Felicis de prêmio. Quando ele vê a do Harry, ele fica encantado, fala que tá excelente, que uma gota mataria todos eles ali. Isso é inventado, e além de ser inventado, vai contra o efeito da poção, porque a poção do morto-vivo não mata ninguém, senão ela não teria o nome da poção do morto-vivo. Ela é uma poção que faz a pessoa cair num sono profundo, que precisa ser acordada com um antídoto, mas não mata. Quando o Harry vai para sua primeira aula com Dumbledore, o diretor pergunta sobre as atividades extracurriculares dele, dizendo que notou que ele andava muito com a Hermione, dando a entender ali que o Harry e a Hermione tinham alguma coisa. Essa cena é patética e inventada, porque o Dumbledore conhece o Harry e conhece a amizade do Harry com o Rony e com a Hermione. Ele sabia que eles não tinham nada. Ele não pergunta isso. O que ele fala é que o Harry estava muito ocupado porque ele já tinha recebido uma detenção. Era isso. Mas como a detenção foi cortada na aula do Snape, simplesmente inventaram isso. Outra cena que existe, essa daqui vai entrar de extra, porque não tá no roteiro, mas eu lembrei. O Dumbledore falando que queria que ele se aproximasse particularmente do Slughorn. Por esse motivo ele trouxe Slughorn de volta. Não, isso não existe. O Dumbledore não fala isso. O Dumbledore só fala que o Harry precisa da lembrança do Slughorn quando ele mostra a lembrança do Slughorn definitivamente. Aquela lembrança alterada. Só isso. Draco Malfoy vai até a sala precisa, coloca uma maçã no armário sumidouro, ela volta mordida. Essa cena não existe, mas como precisava mostrar o que o Draco estava fazendo no filme, eles criaram isso. Mas, assim, o que o Draco estava fazendo, como ele estava consertando o armário, não é mostrado nos livros, porque a gente acompanha os livros do ponto de vista do Harry. Durante o teste de quadribol, tá mó confusão ali, o Harry parado igual um pamonha e a Gina dá um gritão pra todo mundo calar a boca. Isso não acontece, mano. O Harry é capitão do time e ele bota mó moral no treino, ele bota ordem, pô, ele dá várias tiradas na galera, quem não era da casa sai do campo, o Harry bota moral mesmo. E a Gina, ela tava indo fazer o teste, ela não manda ninguém calar a boca, ela fica bem de boa. Ainda nessa cena dos testes, o Cormac McLaggen pega uma mosca pra mostrar como ele era, nossa, olha como eu sou super ágil. Essa cena besta também não existe. Não existe. O Rony e o Cormac nem se falam nesse momento no livro, é o Cormac quem vem, tipo, se apresentar pro Harry, falando que ia fazer o teste de goleiro e tal, porque eles se conheceram no clube do Slug, lá no trem, que nem era o clube do Slug ainda, foi o Slughorn chamou eles pra almoçarem ali, e aí ele achou que ia ter alguma vantagem por causa disso com o Harry, só que o Harry, tipo, só falou, ah, beleza, fica ali, espera que você já vai fazer o teste já, meu querido. E o Cormac nem fala que tava afim da Hermione, que, tipo, o Rony podia apresentar ela, por invenção, mano. Outra coisa que me irrita nesse filme, mano, o Rony defendendo as goles no quadribol igual um pateta, igual um panquecão. Ele, mano, ele defende bem, ele realmente defende bem, ele não defende daquele jeito com bola batendo na cara dele sem querer, vassoura caindo, não acontece isso. O Rony defende bem, ele defende bem realmente. Na cena em que o trio está indo pra Hogsmeade, tem uma partezinha do Slughorn cruzando ali com o Flitwick na estradinha, chamando o Flitwick pra ir no Três Vassouras, e o professor dá uma desculpa, falando, parece meio, tipo, sem vontade, e fala que tem que treinar o coral da escola, mas isso é inventado. A única pessoa que o Harry vê quando tá indo pra Hogsmeade é o Mundungo, que tinha roubado coisas da casa dos Black, né, e aí o Harry briga com ele, pega ele pelo
pescoço e tal. Isso daí foi cortado e aí inventaram essa cena do Slughorn com o Flitwick. No Três Vassouras, o Harry é super simpático com o Slughorn, aceitando o convite dele pro jantar e tal. Só que, mano, novidade, não rola. O Harry nem encontra com o Slughorn no Três Vassouras, ele encontra com o Slughorn na Dedos de Mel, enquanto o professor tava comprando abacaxi açucarado ou cristalizado. E aí o Slughorn convida o Harry e o Harry nega, porque ele tinha compromisso, tinha treino de quadribol, tinha coisa. O Harry tava meio fugindo do Slughorn. E no Três Vassouras, outra cena inventada, né, já que o Slughorn não tava ali, a cena que ele derruba a cerveja na Hermione, a cerveja não, a bebida na Hermione, falando pra ela segurar a onda, chamando o Ron de Wallerby, não existe. Outra cena inventada ainda no Três Vassouras é quando o Ron olha pro canto e a Gina tá com o Dino dando uns beijinhos e aí ele fica incomodado falando que quer ir embora e a Hermione fala, mas e se ela olhasse pra cá e visse a gente se beijando, qual que seria a sua? E aí o Ron fica todo sem graça, né? Mas essa cena não existe. A Gina e o Dino nem estão no Três Vassouras e a Hermione muito menos fala isso. O que acontece é que o Ron tava olhando muito fixo pro balcão, porque ele tinha um crushzinho na Madame Rosmerta, e aí o Harry pergunta o que ele tava olhando, e aí ele fala nada, todo sem graça, e a Hermione fala, nada, tá pegando uísque de fogo ali atrás, né? E aí ele fica todo emburrado. Quando eles saem de Hogsmeade, a Hermione parece meio alegrinha, né? Parece meio alegrinha, porque tomou uma cerveja manteigada, abraça os dois e tal. Essa cena não existe, porque tá tão frio, que eles saem apressados pra ir embora, sem ficar se abraçando e nem nada do tipo. Depois que a Katia Bell é amaldiçoada, o Harry, o Ron e a Hermione chegam ali, né, no local, e a Minerva pergunta por que sempre que acontecia alguma coisa, eles estavam envolvidos. E o Ron responde que fazia essa pergunta pra ele mesmo há 6 anos. Só que não existe. Mano, quando eles chegam ali, a professora interroga eles sobre realmente o que aconteceu, porque é um assunto sério, era uma aluna amaldiçoada. A professora não ia fazer uma gracinha perguntando por que eles sempre estavam envolvidos e o Rony responder com outra gracinha. Ainda nessa cena, o Snape analisando o colar, falando que a Katia Bell tinha sorte de estar viva, também é inventada. O colar de fato é enviado pro Snape na sala dele pra ele analisar, mas ele não aparece ali. E aí o Harry falando que acha que foi o Draco, que ele simplesmente sabia, e o Snape falando que devia ser uma honra ser o eleito e ter poderes que os mortais meramente sonham, também é inventada. O Harry fala com a McGonagall sobre as suspeitas dela com o Draco, e quando ela pergunta o porquê ele achava disso, ele não fala que simplesmente sabia, ele explica os motivos e coloca tudo o que aconteceu e tudo que ele viu sobre o Draco, e então ela dizia que iria analisar, que iria passar pro Dumbledore isso. Na cama, Ron tá falando sobre o Dino e a Gina, e aí ele pergunta o que será que o Dino vê nela, e aí o Harry responde que ela era bonita, inteligente, atraente, aí o Ron fala, como assim atraente? Ele fala, ela tem uma pele legal, e aí o Ron responde, a Hermione também tem uma pele legal, se é pra falar de pele. Cena inventada, não existe. O Rony não fala isso da Gina e do Dino, e o Harry muito menos fala sobre a Gina ser atraente, porque em todo momento do livro ele fica num puta conflito de sentir alguma coisa pela Gina, sem saber o que era, principalmente pelo fato do Ron ser o melhor amigo dele. Então, cena inventada. Harry participa do Clube do Slug, uma das reuniões ali do clube, onde ele apresenta o Belby, aí a Hermione fala dos seus pais serem dentistas, a Gina chega com os olhos vermelhos, chora, aí o Harry levanta, e essa cena também é inventada, porque essa cena ela acontece, né, tecnicamente ela acontece no Expresso de Hogwarts, no almoço do Expresso de Hogwarts, quando o Slughorn apresenta esses alunos uns aos outros, o Belby tá realmente comendo igual um maluco e se engasga ali, mas ele tá comendo fazão, não é sorvete, e aí é no trem isso. Essa cena do Harry levantando, com a Gina chorando, a Hermione falando, tá? Essa do Clube do Slug não existe, porque até então o Harry não tinha aceitado em jantar nenhum do Slughorn. Depois desse jantar, o Harry pergunta se Tom Riddle já esteve na estante do Slughorn. O Slug mostra, né, ali a estante, falando que o Harry com certeza combinava com ela, e aí o Harry pergunta isso do Tom Riddle, e o Slug fica em choque, né, ele fala, não, o Riddle teve muitos professores e tal, e aí o Harry pede desculpa, porque, né, ele matou os pais dele, então ele tava curioso, mas, mano, isso não acontece, realmente não acontece. Nessa cena, o Harry nem sabia que o Slughorn tinha dado aula pro Tom Riddle ainda, ele nem tinha associado isso. Harry finge colocar Félix Felicis na bebida do Ron durante o café da manhã, e a Luna aparece falando, olha, o que você colocou no café dele, na bebida dele, no suco dele, é um tônico pros nervos, e aí o Ron toma achando que é a Félix Felicis, mas isso também não acontece, porque realmente o Harry finge coloca, mas quem vê é a Hermione, a Luna não aparece ali falando nada e nem nada do tipo. A cena existe, mas inventaram a Luna ali nesse momento. Hermione Granger dá umas jornaladas no Harry ali na biblioteca, depois dele zoar, né, falando sobre ser o eleito mesmo e as meninas quererem sair com ele, e aí essa cena não existe, simplesmente não existe, porque a Hermione fala mesmo sobre as meninas que fizeram poção de amor pro Harry, ela conta pra ele assim, super séria, não fica batendo jornalzinho nele, nem nada do tipo não. Na festa de Natal de Horácio Slughorn, o Cormac McLaggen dá uma vomitada no pé do Snape depois de comer
Dragon Balls, bolas de dragão. E a Hermione também começa a comer ali uns negócios que deixa com um hálito ruim pra ela se livrar do Cormac, né? Isso aí não existe. O Harry não tá ali escondido atrás das cortinas, nem o Cormac, nem nada do tipo. A Hermione realmente tá evitando ele, mas não desse jeito. Ele não vomita no pé do Snape, realmente não vomita. E o Snape também, a única fala que ele tem do Harry é falando que o Harry não era bom em poções, porque ele deu aula todos esses anos e o Harry não demonstrou talento nenhum. Então ele não dá nenhum recado do Dumbledore, nem nada do tipo. Voltando pra Londres, nas férias de Natal, no Expresso de Hogwarts, o Harry e o Rony estão sentados ali no vagão, e aí ali lá vem, faz um bafo no vidro, faz um coraçãozinho, coisa mais ridícula do mundo. Também não existe cena inventada que não precisava, que tirou um monte de cena inventada sem necessidade, mano. Essa cena não existe, nem mostra eles no Expresso de Hogwarts, porque já mostra eles direto na toca nas férias de Natal, não mostra. O Harry conversa com o Ron sobre o voto perpétuo na toca, não no vagão do Expresso, não tem nada disso. Outra cena inventada é quando o Harry tá sentado do lado da Gina no sofá, o Sr. Weasley se retira da sala, e o Ron chega e senta no meio ali, né, tipo a velona, querendo atrapalhar tudo, mas não existe. O Harry e a Gina nem ficam muito perto um do outro no Natal. Depois disso, o Harry tá no galpão do Sr. Weasley ali, cheio de coisas de trouxas, né, que o Sr. Weasley guardava pra aprender, analisar, enfim, fazer experiências, e aí eles conversam sobre o armário sumidouro e tal, e essa cena não existe, porque o Harry conversa com o Sr. Weasley, com ele e com o Lupin ao mesmo tempo, sobre as suspeitas do Draco e o que ele ouviu sobre o Draco e o Snape. Então essa cena do galpão não existe. Outra cena maravilhosa que eles inventaram, a gente tá chegando nas cenas tops, os ápices aqui, a cena em que a Gina dá uma amarrada no cardaço do Harry. Pra mim acabou aqui. Eu encerrava o vídeo por mim, eu encerrava aqui. Mas não, a gente tem mais. A cena da Gina amarrando... Essa cena inútil, não existe, David Yates. Mano, que vontade de dar um soco, velho. Você vê que todos os outros episódios de cenas inventadas, eu falei, ok, mas a partir do momento que entrou o David Yates em Ordem da Fênix, o negócio começou a ir pro pessoal aqui. Agora, outra cena, essa cena aqui tira todo o sentido. De tudo. Simplesmente vai contra tudo. Comensais da Morte invadindo a toca. Bellatrix Lestrange invadindo a toca, colocando fogo. Mano, essa cena não existe. Além dessa cena não existir, ela tira todo o sentido, porque a toca tem vários feitiços de proteção, principalmente porque o Harry tá ali, mano. Se fosse tão fácil assim invadir, o Voldemort ia lá matar o Harry, você entendeu? Pelo amor de Deus, David Yates, de onde você tirou essa ideia, maluco? Você é doido, seu doido. De volta a Hogwarts, o Harry e a Hermione encontram o Ron no corredor ali, sendo paparicado pela Lilá, chamando ele de Won Won, e a Hermione pede licença pra vomitar. Essa cena, embora seja um pouquinho engraçada, ela também não existe. O Ron é envenenado, meu Deus, pobre Rony, é envenenado, e aí ele tá lá na ala hospitalar, e o Dumbledore também tá na ala hospitalar, pergunta pra quem iria essa garrafa e tal, e aí o Slughorn responde que ia ser um presente de Natal pra ele, mas essa cena não existe. O Dumbledore não vai, o Slughorn não tá na enfermaria. Quem conversa sobre a garrafa envenenada, as suspeitas dela, é o Fred e o George, que iam fazer uma surpresa de aniversário pro Ron, porque ele é envenenado no dia do aniversário dele, 1º de março, e aí eles estavam ali em Hogsmeade pra fazer uma surpresa pro Ron. Eles ficam sabendo e vão direto ali, e o Dumbledore tá conversando com o senhor e a senhora Weasley lá na sala do diretor. E ainda nessa cena, o Ron dá uma terminada com a Lilá, né, porque ele chama o nome da Hermione, e a Hermione tá ali, e a Lilá fica puta e sai correndo com isso, mas isso não existe, tá? O Ron só termina com a Lilá depois em uma cena onde na realidade ela dá uns gritos com ele e termina porque ela vê eles dois juntos, onde o Harry tá com a capa de invisibilidade, quando o Harry toma Félix Felicis, aí acaba dando sorte aí pro Rony também, né? E aquela treta dela falando pra Hermione que ele ficou interessante, agora ela tava querendo e tal, também não existe. Ela fala isso pro Harry, perguntando sobre o Ron, ela não vai na ala hospitalar, e também o Harry fala se ser envenenado era interessante e tinha alguma coisa errada, enfim. Outra cena aí inventada é o Draco colocando um little bird, um passarinho dentro do armário sumidouro que volta sem vida, desfalecido. Essa cena não existe. E falando em Draco, a cena que o Harry fala com a Katia Bell e o Draco vê, percebe e dá uma fugida, onde o Harry vai atrás dele, também não existe não, tá? O que acontece? O Harry tá vendo no mapa do Maroto o Draco no banheiro junto com a Murta, e ele já tinha conversado com a Murta, ela tinha falado de um outro garoto que ia lá e era sensível, chorava e não sei o que e tal, e ela tava falando do Draco. E aí quando o Harry vê isso, ele liga os pontos e fala, opa, vou lá. E aí acontece toda a cena do Sectum Sempra e tal. Quando o Harry toma Félix Felicis, ele encontra o Slughorn fazendo o quê? Furtando planta. Ladrão de planta, como toda vó e mãe que sai roubando 11 horas do jardim dos outros. Sabe aquela planta 11 horas? Minha avó, minha mãe...
não podia ver uma 11 horas que roubava. Ladra de planta. Pois é, o Slughorn não tá roubando planta, ele é um professor, mano, ele não tá roubando planta não. Ele tá trocando ideia com a professora Sprout no livro, ele não tá roubando planta. No funeral da Aragog também ali, o Harry parece que tá bêbado pelo efeito da Felix Felicis, e aí ele fica fazendo um... das presas da Aragog, foi inventado isso. Na cabana, depois ali de tomar uns tinguazinhos, né, o Hagrid e o Slughorn estão meio alto, o Hagrid pega no sono, e aí o Slughorn tá contando sobre o Francis, um peixinho que ele teve, que simplesmente puff, e esse peixinho era um feitiço da mãe do Harry, quando ela morreu ele fez puff, desapareceu, e aí o Harry usa isso ali pra conseguir a memória, né, conseguir a lembrança. Só que essa cena do peixinho, ela não existe, é o Hagrid quem fala sobre os pais do Harry terem sido assassinados, e o Harry começa a falar pro Slughorn como foi, e aí ele fala que a mãe dele foi muito corajosa, e ele precisava ser também, que ela não podia ter morrido em vão, nem nada do tipo, que ele, liberando essa lembrança, ele poderia consertar o que ele fez e tal, enfim, é mais pesado no livro. Mas eu confesso que a cena do Francis, ela é bonitinha. É uma das cenas que, assim, não tem problema, ela é bonita, sabe? Agora, essa cena aqui, meus amigos, Harry e Gina na sala precisa indo esconder o livro do Príncipe Mestiço e dando aquele beijo de tirar o fôlego. Cara, essa cena não existe. O Harry vai sozinho na sala, precisa esconder o livro do Príncipe Mestiço, porque, assim, logo depois que ele ataca o Draco, e aí o Snape fala pra ele ir pegar os livros dele, trazer a mochila dele com os livros, porque o Snape se ligou, né, que ele usou o feitiço e tal, e aí o Snape era legilimente, com certeza viu ali, né, o Harry com o livro do Príncipe Mestiço e tal, e aí ele manda o Harry buscar. O Harry troca de livro com o Ron, pega o livro do Ron e leva o livro do Ron pro Snape ver, e esconde sozinho o do Príncipe Mestiço na sala precisa. E aí a Gina não tá junto, e não tem esse beijinho de segredo não, porque, mano, a Gina tá com um beijão no Harry, depois que a Grifinória ganha a Taça das Casas e o Harry não joga porque ele tava... Eu acho que era detenção. Era detenção, sim. Verdade, era detenção. Ele tava cumprindo detenção com o Snape por conta do Sectum Sempra. E aí, ele chega na sala comunal, tá todo mundo comemorando, a Gina vem na direção dele, pega ele e... dá um beijão. É assim que acontece. Não é essa porcaria xoxa, capenga que tá no filme. E aqui chegamos onde? Chegamos na parte em que Dumbledore aparata com o Harry em Hogwarts. Ele desaparata na realidade. E aí o Harry fala, ué, senhor, eu achei que não podíamos desaparatar em Hogwarts. E aí o Dumbledore fala, ah, mas sendo quem eu sou, temos alguns privilégios. Não tem privilégio nenhum, Dumbledore. Para de dar mau exemplo com coisa que não existe. Ô, David Yates, não existe isso. O Dumbledore e o Harry, eles descem os terrenos de Hogwarts, o Harry com a capa de invisibilidade. E aí quando eles saem do terreno de Hogwarts, eles vão pra Hogsmeade, de Hogsmeade eles aparatam pra onde eles queriam ir. Não tem isso, não existe isso. O David Yates não tava preocupado se ia contra a história, ele não tava nem aí. E já que a gente falou do Dumbledore desaparatando com o Harry, a gente também vai falar na volta quando ele aparata com o Harry em Hogwarts. Também não existe isso, não existe, porque eles voltam de vassoura, eles estão lá em Hogsmeade, vê a marca negra, o Dumbledore tá todo beregonoçado ali por conta da poção, eles voltam de vassoura com vassouras emprestadas da Madame Rosmer, eles voltam ali, o Dumbledore vai desfazendo os feitiços enquanto está voando de proteção pra eles poderem passar, e aí ele simplesmente aparata com o Harry ali em Hogwarts e tá tudo ótimo. Outra cena inventada aqui, outra. Dumbledore mandando o Harry se esconder no momento que ele ouve barulho ali na torre de astronomia. Mano, você acha mesmo que o Harry ia ver aquele perigo iminente, ia se esconder e ficar paradinho enquanto acontece tudo? Não. O Dumbledore petrifica o Harry, imobiliza o Harry, e o Harry embaixo da capa de invisibilidade fica ali petrificado, preso na parede, e ninguém vê o Harry ali. É isso que acontece. O Harry não ia ficar quieto enquanto matam o Dumbledore, mano. Outra cena inventada, Bellatrix Lestrange entrando em Hogwarts. Bellatrix não está nessa cena. A única cena que a Bellatrix aparece no livro é quando ela vai fazer o voto perpétuo lá, quando a Narcisa e o Snape fazem o voto perpétuo. Naquele começo ela mata uma raposa, é a única participação da Bellatrix. Não, ela não aparece, ela não entra em Hogwarts. Draco mostrando a marca negra. Eu fiz coisas muito chocantes. Abraço, João Capelli, dublador do Draco aí. Essa cena não existe. Draco não mostra a marca negra. Não mostra. O Snape chega na torre de astronomia e faz um sinal de silêncio pro Harry, mas essa cena também não existe, porque o Harry, afinal, no livro, está paralisado pelo feitiço do Dumbledore e também está sob a capa de invisibilidade. E se a Bellatrix não aparece, por que tem cena dela chutando os pratos? Tem cena dela chutando os pratos, ela chutando os pratos, estourando vela, estourando vidro. Ah, maluquinha Bellatrix, menina levada. E o funeral do Dumbledore? Funeral do Dumbledore, mano. Os caras tiveram coragem de cortar o funeral do Dumbledore. A cena da varinha pra cima, a galera desfazendo a marca negra, é bonita. É uma cena bonita. Mas, mano, os caras tiraram o
do funeral do Dumbledore. E esse foi o maior crime das adaptações de Harry Potter até hoje. Imperdoável. Isso é imperdoável. Imperdoável. É simplesmente imperdoável. O funeral do Dumbledore é a coisa mais irada que acontece, mano. Bruxos de todas as partes do mundo, sereianos na beira do lago, centauros. Mano, até a Umbridge tá no funeral do Dumbledore, meu irmão. Vocês estão ligados nisso? Bizarro isso ser cortado. Outra cena inventada é a Bellatrix atacando o Harry, colocando fogo ali na cabana do Hagrid e dando uns pulinhos de felicidade porque ela era uma completa psicopata, maníaca, xarope das ideias. Não existe porque, como eu disse, Bellatrix não está em Hogwarts. Isso acontece de alguém enfeitiçar o Harry, alguém pôr fogo na cabana do Hagrid, mas não é a Bellatrix. E por último, ainda bem que a gente chegou no final porque eu já não tinha mais sanidade pra gravar esse vídeo de cenas inventadas de Enigma do Príncipe. Saiba que você é o melhor livro e você foi injustiçado, meu amigo. Você foi injustiçado. Eu não tenho mais sanidade. A última cena é a cena final onde eles estão na torre de astronomia, ali onde o Dumbledore foi morto, e o Harry falando sobre o medalhão falso. Não, eles falam sobre isso no salão comunal. Ali, ele, o Rony, a Hermione, é assim que eles falam, tá? Não tem essa cena na torre de astronomia. Não tem. Beleza? É isso. Esse é o episódio. Chegou ao final. Se você chegou até aqui com a sanidade pura e a alma intocada, é porque você está bem. É invejável o seu equilíbrio. Porque eu não consigo, até hoje, falar deste filme sem ficar com nervos à flor da pele. Brincadeiras à parte, a gente sabe que adaptação é adaptação, né? Mas, cara, eles poderiam ter feito uma adaptação muito mais fiel. Você vê dessas 63 cenas aqui, quantas são desnecessárias e completamente sem nexo, sabe? Tipo, sem contar, assim, as coisas que faltaram, né? As coisas que ficaram de fora, que eles tiraram. Mas isso é pra outro episódio. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo. Tô triste porque Magia do Cinema tá acabando, né? Tem mais 2 filmes aí, que é um livro, né, no caso. Então, tô triste. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Valeu, a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, mal feito.